Olá, pessoal, tá? Meus conhecidos, meus alunos, meus ex-alunos de graduação, pós-graduação, o que for, né? Simplesmente pessoa que foi rodando aí e achou, né? Vamos fazer um pouquinho de refletir, um pouquinho de reflexão, mexer um pouquinho com a cabeça. Eu construí um texto, como falei no outro vídeo, sobre socialismo, comunismo, e disse que ia construir algo sobre social-democracia, e vamos lá, né? Então vamos lá. Reflexões sobre a social-democracia em tempos de isolamento social, né? A social-democracia é uma variação do socialismo, surgida dentro do movimento operário ainda no século XIX. Hoje em dia, após mais de um século de evolução, essa corrente diverge do socialismo marxista, que busca substituir o sistema econômico capitalista, no qual os meios de produção estão nas mãos dos indivíduos, pelo sistema econômico socialista, no qual os meios de produção são coletivizados, né? A social-democracia aceita o capitalismo, mas busca mitigar os efeitos deste sistema por meio da política. Para isso, utiliza-se de intervenções econômicas e sociais e promove reformas parciais do sistema, ao invés de substituir por meio inteiro e imediato. Este é um pensamento político da centro-esquerda e os principais valores são a igualdade e a liberdade. Liberdade, isso não significa impor as suas ideias, né, ou forçar as suas ideias. No campo econômico, a social-democracia encontrou nas teorias do economista britânico John Maynard Keynes, em 1883 até mais ou menos 1946, a combinação perfeita para aliar os interesses sociais à mitigação de problemas do capitalismo, como crises periódicas e elevado desemprego. Assim, desta forma, a social-democracia é uma ideologia política que apoia intervenções econômicas e sociais do Estado para promover justiça social dentro de um sistema capitalista envolvendo Estado de bem-estar social, sindicatos e regulação econômica, promovendo uma distribuição de renda mais igualitária e com um compromisso com a democracia. Uma ideologia política, originalmente de centro-esquerda, surgida no final do século XIX, dentro dos partidários de Ferdinand de Lassalle, que acreditavam que a transição de uma sociedade socialista deveria ocorrer sem uma revolução, mas sim em oposição à ortodoxia marxista, por meio de uma gradual reforma legislativa do sistema capitalista, a fim de torná-lo mais igualitário, né? Desta forma, a dita social-democracia se distingue do liberalismo econômico. Enquanto a social-democracia defende benefícios sociais universais e uma extensa regulação econômica, o liberalismo apoia benefícios sociais pontuais e a liberdade econômica mais ampla. Isso às vezes pode ser um pouco perigoso, né? Porque a pessoa que tem muito dinheiro, muitas vezes ela induz a que não tenha a pensar do modo que quer, né? Então, no meu modo de entender, durante muito tempo, apenas um partido político, o Partido Democrático Trabalhista, né, PDT, que integra a Internacional Socialista, órgão que reúne os partidos identificados como representantes da ideologia social-democrata, social-democrata em todo o mundo. O grande líder histórico do PDT é o Leonel Brizola, né? Fundou o partido após ter perdido na justiça o direito de usar a sigla do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Partido de Getúlio Vargas, extinto pelo golpe militar em 1964, para Ivete Vargas, sobrinha do Getúlio Vargas. Tá? O PTB também se definia como representante da social-democracia, apesar de ser considerado um partido de centro-direita, né? O Partido da Social-Democracia Brasileira, assim como o Partido Social Democrático, PSD, traz a nomenclatura social-democracia em sua legenda, né? É um representante atuando em defesa de uma proposta social-democrática, de menor controle estatal sobre a economia. Entre suas ações envolveram, né, quando foi governo, né? Então, enquanto governo, estiveram a privatização de alguns setores estatais,
o fortalecimento das agências reguladoras, a redução de gastos públicos, a defesa do direito e a propriedade intelectual e a implementação da Bolsa Escola no âmbito federal. Por movimentos do nosso querido Brizola, o PSDB foi rejeitado na Internacional Socialista, sob a alegação de que se aliara à direita, que era o PFL, para governar. Então, o maior rival histórico do PSDB, no cenário político brasileiro, acho que no passado, atual, e acho que sempre vai ser, é o Partido dos Trabalhadores, chamado PT. Partidos de origem semelhante se distanciaram na prática política. Ao contrário do PSDB, o PT, ligado à Central Única dos Trabalhadores, a chamada CUT, nasceu com uma ampla base operária. Histórico defensor do socialismo por vias democráticas, a atuação do PT no governo federal fez a defesa de maior controle estatal sobre a economia e de programas de assistência social, fez com que especialistas identificassem o PT como um partido social-democrata. Então, gente, acorda, acorda. Quando você fala que PT é comunismo e ele come criancinha, essas coisas todo mundo fala, tá errado, né? Tá errado, né? Durante os últimos anos do governo Lula, né, a força do grupo dentro do partido, que ainda defende a utopia socialista, né, como objetivo final, vem a luta. Tá? Então o PT, por isso que a gente fala do PT. Existem pessoas que falam de uma forma e pessoas que falam de outra. Na verdade, o PT tem no mínimo dois PTs, né? Dois PTs, um que é socialista puro, o outro que é social-democrata, e tem outros que são aproveitadores, né? Como qualquer outro partido que existe, né? Então, pensar muito nessas coisas, né? Então, os 4 partidos citados estão entre os 6 maiores do país. Há também outros partidos menores que se autodeclaram representantes da social-democracia, como o Partido Popular Socialista PPS. Muitos partidos sociais democratas trocaram seus objetivos tradicionais de justiça social para questões como direito humano e preservação ambiental e ecológica. Nisto, estão enfrentando um desafio crescente dos partidos verdes, partido verde puro, né, que veem a ecologia como fundamental para a paz, exigindo uma reforma das fontes de capital e promovendo medidas de segurança para garantir um comércio que não fira a integridade ambiental, né? Em países como a Alemanha, Noruega, Suécia, os verdes e os sociais-democratas cooperam em aliança chamado Vermelhas Verdes, VV, Vermelhas Verdes. É um negócio bastante interessante. A gente precisava fazer um outro vídeo só sobre isso, os Vermelhas Verdes. Então, gente, pensem. Assim termino esta breve e ainda incompleta troca de ideias, que certamente tem um monte de atos que vocês podem completar, né? Entra lá na minha página do YouTube, escreve, para a gente tentar interagir, né? Esta reflexão é apenas um chute a gol para provocar uma discussão nesses tempos de pandemia, para a gente sair do lugar comum, para a gente sair, né? Daquela coisa do não pensar, pra gente sair daquela coisa, não, ele é meu mito, o outro é Deus, o outro é Messias. Não, ninguém é mito, ninguém é Messias, nem é, só Deus que é, mas o resto ninguém é. São pessoas que têm ideias, algumas ideias que são congruentes à nossa, outras não, né? E o que a gente precisa é tentar ler, tentar escrever, tentar trocar ideias para a gente achar o que vai na nossa cabeça, né? Para que você e eu não sejamos simplesmente, né? Vou usar aquela mesma frase que eu sempre uso, né? Que a gente não seja boi de piranha, né? Que a gente não seja utilizado, que a gente não se deixe levar, mas que a gente tenha, né, direitinho no nosso cérebro o que nós queremos, o que eu quero, o que você quer. As minhas ações são determinadas por causa destes princípios, né? Nossa, eu pensava assim, mas agora eu consegui mudar meu pensamento, agora eu vou ser outra pessoa. A gente sempre pode mudar. Essa coisa de dizer, não, você nasceu assim, né? Não existe.
Não existe, isso aí é bobagem, coisa de música, né? Aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. Gabriela, não! Você nasceu de um jeito, colocaram coisas na sua cabeça, você pensou e se fez assim, mas você pode colocar novas coisas na sua cabeça, refletir, pensar e mudar e ser diferente. Né? Então é essa ideia, né, gente? Essa ideia. Então, gente, muito obrigado, um beijo e até o próximo encontro.